boa noite, a paz do Senhor, igreja, você que está em casa, você que está no carro, no escritório, no hospital, qualquer lugar, que a paz do Senhor possa te alcançar nessa noite. Estamos iniciando mais um podcast, A Voz da Chegada. Nessa noite temos mais convidados especiais participando conosco. Você que está em casa já é um deles, e agora apresentando aqui uns que estão conosco nessa noite também. Bispa Adriana, paz do Senhor, seja bem-vinda, como sempre. Graça e paz a todos, que Deus possa abençoar a cada um de vocês através dessa live. Missionária Regiane, que é a primeira vez conosco participando também, seja muito bem-vinda, Regi. Deus abençoe. Deus abençoe sua vida, está em casa também. O melhor baixista da região, quiçá do Brasil, aí ele. Pastor Jair, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Deus abençoe a cada um. Obrigado por essa oportunidade de falar com você que está aí nos acompanhando. Não esqueça de enviar o link para muito mais pessoas aí para estarem junto conosco, ligadinhos aqui no canal do YouTube da Chegada de Cristo. Maravilha, hein? Deus abençoe a cada um. Deus abençoe. E olha, como especial de Dia dos Namorados, porque afinal é amanhã, vamos ter esse tema, então, hoje, sobre relacionamento. Então, você que tem a sua dúvida, você que tem aí algumas questões que você queira perguntar para o pastor, para a missionária, para a Bispa Adriana, então, mandem aí nos comentários, compartilhe, manda para aquelas pessoas que têm dúvida. Pode até mandar, né? Meu amigo pediu para perguntar, sendo que a gente sabe que é você. Não tem problema nenhum. Pode mandar. Vamos aqui conversar sobre a vida cristã, sobre relacionamento. Se você já teve alguma experiência e quiser compartilhar conosco, manda aí nos comentários, vai ser super bem-vinda a participação de vocês também. Bom, então, começando do começo, o namoro cristão, né? Pastor, bispa, missionária, eu vou chamar eles pelo nome, porque é difícil chamar por pastor, bispa, mas vamos lá, Jair. Então, acho que começando do começo, realmente, né? Quando a gente fala de namoro cristão, as pessoas enxergam com muitos tabus, né? Tipo, coisas que talvez lá fora possam ser comuns e dentro da igreja a gente sabe que não é. Então, qual a diferença entre o namoro dentro da igreja e o namoro fora da igreja? Quais são essas principais diferenças, essas nuances que se distanciam tanto do relacionamento dentro da igreja e fora da igreja? Sim, antes de mais nada, a gente tem que entender que estamos inseridos num contexto, tá, de um mundo, né, conturbado, de um mundo que tem as suas próprias diretrizes, tá, o seu próprio conceito do que é uma vida que aos olhos delas parecem ser boas e legais e proveitosas. Só que do lado de cá, do lado cristão, segundo o preceito bíblico, a gente entende que para nós a santificação a Deus é importante, tá? Que acho que é um dos principais e primeiros pontos, né? Embora a gente saiba que o acesso ao namoro, ao preparativo, que é para um casamento, está acessível a todos os seres humanos que assim o desejam, a gente tem alguns preceitos cristãos e bíblicos que a gente deve levar em consideração. E um deles, obviamente, é que tudo que a gente faz tem que ser para a santificação e para a glória de Deus. Então, não é só um namoro, na verdade. Sobre o namoro, mas é tudo que faça pela nossa vida, tudo que a gente pensa, tudo que a gente fala, tudo que a gente age, onde entramos, onde saímos, tem que ser tudo para a glória do Senhor Deus. Então, assim, a diferença, objetivamente, do namoro cristão para aquele que não é necessariamente um cristão evangélico, vamos assim já colocar pingo no i, é que para nós entendemos que o namoro cristão tem que ser para a glória de Deus. Para que, obviamente, a gente seja alguém feliz e que encontre alguém que ame, obviamente, chegando no casamento, até que a morte o separe. Então, a diferença vai ter algumas questões relacionadas ao desejo, relacionadas à intimidade daquele namoro, que dentro da igreja não é autorizado biblicamente falando, né? Não passar do ponto, ter um acordo entre o começo do namoro cristão, a gente faz um acordo, né? A gente faz um acordo, estabelece os limites ali. Eu acho que essa palavra é legal, estabelecer limites. E
quais são os limites? Aqueles limites que a Bíblia proíbe de passá-los, né? Entre eles, o sexo fora antes do casamento, né? Não frequentar lugares que não sejam para a glória do Senhor, né? Então, eu acho que alguns limites são importantes. E quem o passa por consciência, né? Passa sabendo que está passando esse limite. Eu acho que é por aí que a gente caminha. Né? Com certeza. Regi, e aí, já comentou sobre essa questão da santidade, sobre a questão dos limites, né? Como colocar, então, os limíticos? Os limíticos é ótimo. Os limites. Como colocar limites físicos e emocionais sem que a relação se torne um fardo? Porque a gente sabe que a partir do momento que você começa a colocar, seja em qualquer tipo de relação, dentro da igreja, no trabalho, na amizade, na família, no namoro, começa a colocar limites, às vezes pode gerar um certo incômodo. Então, como fazer isso de uma maneira que seja boa para os dois lados, né? Dentro do relacionamento. Que o relacionamento cristão, a Bíblia já nos dá esse direcionamento, né? Porque, como o Jair disse aqui, há um acordo. Então, o que nós, porque os dois, eles têm esse entendimento daquilo que o Senhor, ele já nos ensina, de como que deve ser, o que nós podemos fazer dentro desse relacionamento, o que nós temos que buscar dentro desse relacionamento. Então, tem um limite físico, que é aquele que, você não pode mexer, não é? Então, assim, a gente entende também, porque nada é de bobeira, é o que eu falo até dentro da minha casa, nada é de bobeira, tudo é com consciência. Então, assim, se você deixar hoje um pouquinho, amanhã aquele pouquinho ele aumenta mais um conto, e depois ele 2 contos, daqui a pouco a história está feita. Então, é só não deixar. Então, tudo tem que ter essa consciência. E aí, assim, o pai, ele nos ensina, ele nos dá a bússola. O que nós temos que fazer? Temos que buscar, nós temos que ter no nosso devocional. O jovem, ele tem sim que sabe, mergulhar. Eu falo isso, o jovem, ele tem que mergulhar na presença do Senhor. Então, enquanto há tempo. Porque, assim, depois, quando você casa, como diz a Bíblia, a responsabilidade ela é outra. Então, aproveita enquanto há tempo. Eu costumo dizer assim, eu fui uma adolescente que tive problemas dentro de casa. Muita gente fala assim, jovem não tem problema. Eu fui uma adolescente, um jovem com problema. Só que quando eu conheci a Cristo, o que aconteceu? Eu ocupei todas essas lacunas. Então eu vivia dentro desse lugar, porque eu aceitei a Cristo aqui, me converti aqui. Então eu vivia aqui dentro. Então eu preenchi esse espaço. Justamente agora tem alguns espaços que eu vivia aqui dentro que agora eles são outros. Não é que a prioridade mudou, mas tudo tem o seu tempo. Então, acho que o jovem ele tem que colocar esse limite assim. Na presença do Senhor, eu mergulho, eu vou sem freio. O restante, eu tenho que ter a consciência. E o Senhor, quando a gente busca, o Senhor, ele dá, sim, essa consciência. Ele dá, sim, o momento do não, do basta. Ele nos faz enxergar. A gente não fica cego do amor, não. O Senhor, ele nos dá esse direcionamento, sim. Adriana, quando a gente olha, né, o relacionamento dentro da igreja, normalmente as pessoas tendem a buscar relacionamentos com pessoas de dentro da igreja, seja do mesmo ministério, seja de outras denominações. Mas, porém, contudo, todavia, também acontece quando esses relacionamentos são com pessoas que não estão na igreja, que não professam a mesma fé. Qual seria o princípio relevante numa situação dessa? E principalmente como lidar com essa diferença que muitas vezes é um grande abismo, né, de diferença entre você estar na igreja com uma pessoa da igreja e você estar na igreja com uma pessoa que não professa a mesma fé que você. Como lidar com uma situação dessa? Situação um pouco complicada de falar. Porque se trata de sentimentos, né? E quando se há uma paixão que se manifesta, seja dentro ou fora, né? A gente tem que ter essa visão de um cuidado, né, que a gente está falando aqui desde o início, de uma busca, de direcionamento, né, para que Deus ele venha esclarecer para nós
para que nós não sejamos enganados. Por quê? Não tem diferença nenhuma em você namorar com alguém lá de fora ou alguém que está dentro da igreja. Porque a diferença faz em tudo sobre um diálogo, sobre um acordo. Quando alguém pronuncia um jugo desigual, porque muitas vezes tem alguém que está na mesma fé que nós, mas o jugo dele também é desigual. Não é? Então, concorda comigo? Então, às vezes as pessoas estão dentro da igreja, então ele acha, não, porque não pode namorar com um rapaz do mundo, porque lá você vai para o mundo, né? Vai ter atos, né? A parte de relação sexual, enfim. E dentro da igreja também não é diferente. Por quê? Quando se trata de relacionamento, o fogo pega. O fogo pega, a gente tem que ser realista, né? Então, quando a gente tem essa visão de orar, né? Você pode se apaixonar por alguém que está lá fora e tanto por alguém que está dentro da igreja. Então, quem vai ter essa visão, né? O discernimento e também um testemunho e também ser até mesmo um canal que possa ser para a vida de alguém que esteja até lá fora, né, em trazer para dentro da igreja. Então, quando a gente já ouvia lá desde o nosso tempinho, né, Jair, que a gente cresceu junto, na igreja, a Rê chegou um pouquinho depois, mas a gente cresceu e a gente aprendeu, você não pode namorar com alguém lá de fora, porque é julgo desigual, não vai aceitar, e hoje tem gente dentro da igreja que também é pior do que aquele que está lá fora. Já está no mundão mesmo. Então, a gente já tem essa visão aberta sobre isso. Então, a busca e o tempo vai mostrando. Então, se alguém que está lá fora tiver realmente um interesse e amar você, ele vai fazer de tudo para que esteja perto de Deus junto com você, vai se aproximar, vai querer participar, vai querer ser presente, né? Porque quando a gente está naquela paixão, então tudo você quer estar presente, você não tem distância, né? Você quer poder agradar o outro, né? Seja numa fé, na religião, seja o que for, você quer se apresentar e mostrar. Então, a dedicação, né, a essa pessoa. Então, eu sempre oriento e falo sobre isso. Hoje eu tenho essa visão. Então, das pessoas que podem estar lá fora, o julgo desigual, para mim, é a mesma coisa que alguém também estando dentro da igreja e ele também não tem compromisso com Deus. Não tem compromisso com Deus, é a mesma coisa. De repente, aquele que está lá fora vai mostrar mais responsabilidade, né, com Deus e mais respeito com a companheira ou companheiro, se mostra mais respeito. Porque na igreja, né, Jair, tudo é mais proibido, na verdade, né? O que a Bíblia diz, né, que a gente tem que viver isso, e é difícil, né? É difícil. Quando a gente vai para um relacionamento, né, então eu falo porque eu já caí, eu já pequei, eu estou falando de mim. Então a gente pega fogo, você começa a namorar, pega fogo, e não é porque a gente está dentro da igreja, você não é livre de passar por isso. Então, a gente aprendeu de uma forma, né? No nosso tempo, até não era muito se falado sobre isso, não era abertamente, mas era tudo assim, proibido para nós. Então, tudo que é proibido se torna prazeroso e melhor. Então, a facilidade da queda é realmente maior. Mas quando a gente aprende, passar do tempo, a gente vai tendo esse ensinamento, a gente vai tendo uma visão sobre isso, né? Que a gente precisa buscar a Deus. E é Deus que vai direcionando. E o tempo vai mostrando quem é quem. O tempo vai dizendo que aquela pessoa vai ser para a tua vida, ou até mesmo como. Deus, ele em tudo tem o quê? Um propósito. Deus une propósitos. Né? Seja alguém lá de fora, que você vai ser um canal para trazer para dentro, ou alguém aqui de dentro, que às vezes, né, também vai ser problemático, que você também vai ter que orar bastante, vai ter que ensinar bastante, né, vai ter que ter uma sabedoria para lidar com essa situação. Então, a área sentimental é uma área muito difícil de falar assim,
Porque há casos e casos, histórias, histórias. Né? Cada um, Deus tem um propósito, tem um plano de realizar. Perfeito. Pegando um gancho do que a bispa acabara de falar, se a gente olhar o contexto do Antigo, do Primeiro Testamento, a gente vai perceber assim, que há uma ordem de Deus estabelecida em que o povo de Deus, aqueles que tinham aliança, etc., não pudessem casar com mulheres de outras nações ou de outras culturas. Por quê? Por conta do politeísmo que essas outras nações aderiram para si. Tudo bem, então vamos dizer que mesmo assim o rapaz, o jovem decida desobedecer essa lei estabelecida por Deus, isso no Antigo Testamento. O que ele estava incorrendo para si? Incorrendo para ele a própria morte, o desligamento da própria nação, etc, etc. Porque a ideia, eu faço essa leitura do seguinte, tudo bem, o cara é maduro, vai lá, eu consigo me controlar, não vou me prostrar diante de vários deuses, mas e os filhos deles? Como é que ele vai controlar? Porque, assim, a ideia até do povo da aliança é que não tivessem mistura, idolatria. Então, para isso, eles não deveriam se juntar com as práticas daqueles outros povos pagãos, porque eles tinham, né, um costume diferente, até mesmo no próprio relacionamento em geral, tá? Um relacionamento cultural até. Quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente, bem acertado da bispa, que é justamente sobre isso, né? A questão do próprio julgo desigual, em não entender que tudo que a gente deve fazer, e principalmente no namoro, se está indo para esse namoro, para um futuro casamento, porque essa ideia de se namorar e noivar, que quase hoje nem se fala, mas está dentro do nosso conceito, é para o resto da vida. Então, se você vai namorar, esse período, eu até estava conversando com a gente, esse período probatório que a gente tem do namoro, é justamente para você analisar aquele menino, aquela moça, analisar como eles se tratam, como eles tratam as suas famílias, qual é o relacionamento pai e filha, pai e filho, como é que, se é trabalhador, se não é, se ele ou ela teme a Deus, a bispa, mas a Regi e o Matheus que aqui está, acertadamente disseram sobre isso, porque é esse período do namoro que é o preparativo para o casamento. Então, levar isso de forma muito séria, colocando um ponto, até aqui não passa, aqui nós temos um mesmo sonho, talvez um sonho de constituir filhos e ter patrimônios e profissões, porque tudo isso é no combinado do namoro, sabe? Você tem que ter essas coisas. Então, assim, quando a gente olha para o texto bíblico, e aí eu queria evocar o texto bíblico de 1 Tessalonicenses, diz assim, só para contextualizar, 4:3 diz assim, porque esta é a vontade de Deus, a santificação de vocês, que vocês se abstenham da prostituição, que cada um de vocês saiba dominar o próprio corpo em santificação e honra ao Senhor. Então, é mais do que a questão, a gente estava falando aqui, do sexo antes do casamento, né? Mas é até dos ideais de propósito de vida. Os ideais de propósito de vida. Se o rapaz não sabe tratar bem aquela moça e abusa, às vezes, com palavrões, com xingamentos, com agressões e vice-versa, como é que vai ser o casamento? Então, eu acho que essa parte do namoro, ela tem que ser muito séria, levada muito a sério, porque não é brincadeira, não é a questão, no meu tempo, eu sou um pouco antigo, né? A gente falava ficar, né? Ficar na zaração, né? Para o cristão já não combina isso, essa coisa de ficar, da zaração, né? Porque só depois que a gente vai amadurecendo que a gente vai aprendendo e aconselhando os mais jovens. Então, não se desgaste com um relacionamento que está te desgastando, ou te entristecendo, ou te amargurando, porque tem relacionamento já no namoro abusivo, com agressões, com xingamento, com pressão psicológica, com distratos. A gente sabe. Verdade. E se essa moça, esse moço não acordar e não buscar ajuda, quanto antes, pode cair no laço. Muito, muito ruim. Ficar preso por muito tempo.
E a gente sabe, né, que tem gente que fica nesse sistema namorando longos e longos anos, 5, 6, 7 anos de namoro, acorda, pelo amor de Deus. Exato. E aí eu vou perguntar para Regi sobre tudo isso que tanto o Jair quanto a Adriana comentaram. Quando perceber que tem uma bandeira vermelha ali, como se atentar nessa bandeira vermelha e você falar assim, opa, alguma coisa nesse namoro não está muito bem, alguma coisa já está descambando para um lado totalmente errado. Como identificar essa bandeira vermelha dessas questões para que realmente não evolua para uma coisa mais profunda e que aí já não tem mais o que fazer, entre aspas, sempre vai ter o que fazer, né? Mas, entre aspas, é uma decisão que já está muito encaminhada ali para uma certeza de um casamento, de morar junto, de compartilhar a vida. Então, no namoro, como conseguir identificar essa bandeira vermelha e falar, opa, isso aqui já não é para mim? Você sabe que uma coisa que eu converso muito, até quando a gente pastoreava na Vila Sabrina, eu conversava muito com as meninas. Para você identificar, seja até o que a bispa estava falando agora, se for uma pessoa do mundo ou se for uma pessoa da igreja, porque eu acho que a gente tem que ver o caráter dessa pessoa. O que eu escolho? Qual foi o propósito que eu coloquei diante de Deus, diante de alguém que fosse compartilhar a vida comigo? Então, assim, tem alguns pontos. Eu coloquei isso, falei, Senhor, eu quero uma pessoa assim, assim, assim. Então, assim, morena, não é só físico, né? Trabalhador, inteligente, serve de mas assim, o que você põe? Porque às vezes, Mateus, bispa, a pessoa pode até não estar na igreja, sim, mas a pessoa ela tem um bom caráter. A pessoa ela é esforçada, a pessoa ela te respeita. Então, acho que é isso. A pessoa ela divide os seus problemas, ela divide a vida dela e a sua. Ela te ajuda nos seus problemas, ela é seu companheiro. Então, poxa vida, por que não evoluir para um casamento? Agora, uma bandeira vermelha, um sinal de que, peraí, eu preciso abrir os meus olhos, a pessoa não está nem aí. Para onde que eu vou, de onde que eu venho. Sim. Se eu estou com algum problema, a pessoa também não está nem aí. Sabe aquele negócio de que você, que nem no meu caso, que tinha algum problema dentro de casa, arrumar alguém para falar assim, não, então você está aí com algum problema, eu vou sair. Poxa vida. Dá pelo menos um ombro. Se não tiver palavra, se não tiver nada para falar, não fala. Mas dá pelo menos um ombro. Sabe? Eu acho que o relacionamento é isso, ele é cuidado. E é no namoro que você já vê. Então, aquela velha história da nossa avó, da nossa mãe, olha como que ele trata a mãe e o pai, é verdade. É verdade. Porque se não trata bem a mãe, que faz de tudo, vai tratar tu? Eu acho que não. Verdade. Se não trata bem o pai, aquele bom pai, tá? O pai que faz de tudo pela menina, ela vai tratar você, ela vai te respeitar. Então, eu vejo isso, acho que o sinal de alerta é esse, sabe? Então, quando alguma jovem vem conversar comigo, tem que orar, sim, vamos orar. Eu acredito que o Senhor, ele te dá, sim, o direcionamento, mas vamos abrir os olhos da pessoa. Às vezes é bonitinho, mas é aquele bonitinho ordinário, como eu digo. Então, exatamente. Então, independente, às vezes tem gente, como a bispa diz, que está na igreja, mas não é bom caráter. Está lá no mundo, mas é bom caráter. Então, assim, não é só isso que tem que olhar, não é só se a pessoa está no espaço físico. Não é isso, porque às vezes tem os lobos que vêm também. Sim, sabe? Sim, tem. Vem. Até porque tem joio e trigo, não é? Então, tem que olhar isso. O que a pessoa faz? A pessoa é bom caráter, ela trata bem a mãe e o pai, ela se importa com você, ela se importa com o que você pensa, ela se importa com seus sonhos, ela se importa com você, ela se preocupa com você, em cuidar de você. Então, acho que aí já é se isso daí for sim, já é um bom caminho. Se não, cai fora. É uma cilada. Ninguém morre, não. Ninguém morre. Verdade. Bispa, e como que a igreja pode ajudar ou atrapalhar um casal de namorados que já está indo realmente para uma decisão de um próximo passo? Bem complicado. A gente somos muito procurados até para aconselhamentos, né? Para a gente aconselhar. Então a gente ouve bastante casais, tanto casados como pessoas que entram, iniciam sobre um relacionamento. Quando estão iniciando, às vezes nos procura para a gente estar orando, né? Para a gente estar
aconselhando, pedindo a bênção, né, para que esse relacionamento venha a prosseguir, né, debaixo da bênção de Deus. Então eu sempre falo e oriento. É uma coisa assim que às vezes a gente é muito procurado sobre essa área sentimental. Eu até falo, eu não gosto de orar para essa área sentimental, porque é um pouco difícil. Às vezes você tem que falar umas verdades que a pessoa ela precisa ouvir, mas ela não dá ouvido, e sendo que ela já tem a resposta com ela mesma. E a gente, nessa questão, tem muitos problemas sobre isso, né, onde pessoas também elas acham que tem que orar e orar para a pessoa mudar, né, para a pessoa ter que fazer campanha para aquela pessoa, né, ou para que ele venha amar mais, ou ela venha amar mais, para que, né, venha mudar. Então, é o que a Regiane estava falando. Então, você passar do tempo, dos dias, você já vai conhecendo a pessoa. É aquilo que você vai viver. Então, se você vai para um passo maior, então aquela pessoa ela não é companheira na sua vida, não é um companheiro, então você já vai ter a certeza que você vai para um casamento que você não vai ter o companheirismo, né? Então já começa aqui, ó, no início, no relacionamento. Então começa a dar falhas, começa, né, falhar com as palavras, com as atitudes, com ações, e muitas vezes as pessoas elas querem jogar essa responsa para nós, que somos pastores. A decisão para nós decidir por eles, o que eles já têm resposta, né? Então o que eles precisam enxergar, o que eles precisam ver já está ali diante deles, mas eles acham que fazendo um propósito, ou fazendo o jejum, ou fazendo uma campanha, vai transformar aquela pessoa. E não vai, porque a pessoa precisa querer e ela precisa se despertar e permitir que o seu caráter seja forjado. Permitir, porque aí sim Deus pode entrar. Mas eu sempre falo isso, né? A gente faz propósito, mas a nossa campanha de oração, de jejum, ela não muda o caráter da pessoa, ela dá livramentos, ela dá escape. Deus, ele revela, né, Jair? Revela para a gente, ele abre a nossa visão, ele esclarece algumas coisas, mas mudança é da pessoa. Então, é aquela coisa, você já está vendo algo acontecer, algo já está aí, você já está sofrendo no relacionamento, mas esses dias eu até falei sobre isso, porque a mulher ela acaba até amando mais, até pelo homem, né? Ela ama mais, pelos dois, na verdade, né? Então, e as pessoas elas precisam ter esse discernimento quando está dentro de um relacionamento, né? Pessoa que ela começa a namorar, ela tem uma relação sexual, né, dentro desse relacionamento, aí passa 2, 3 anos, ela termina esse relacionamento, entra em outro relacionamento, passa a viver a prática de uma relação sexual, e ela está ali amarrando, no mundo espiritual está amarrado, tem já o quê? Uma maldição que está lá atrás, que não foi cortada, feita até uma oração de um perdão, né, a oração do arrependimento, uma oração para quebrar, porque são situações que vão se criando, o mundo espiritual vai se fortalecendo nesse sentido. Então a pessoa ela entra num relacionamento, sai desse relacionamento, não deu certo, ela já procura um outro, e às vezes até amigas que estão dentro, né, do mesmo território, no mesmo ambiente, se envolvem, né, com jovens com essas músicas. São coisas que passam a se tornar uma maldição espiritual sobre as nossas vidas, e a gente passa o quê? Ter consequências. Vai vivendo consequências. Então, são coisas que a gente precisa realmente sempre estar orientando os jovens na igreja, sempre falando sobre isso, né? Porque eu sempre falo, a gente não é cartomante. Aí as pessoas querem vir até nós e falar, você pode orar? Ai, ele é bênção. Ai, né? Isso, eu posso casar? Né? Então, eu estava até vendo aí no TikTok,
eu estou vendo muitas coisas em misturas. Ontem mesmo eu estava vendo isso, vai passando, né? Crentes, catomantes, tudo no mesmo naipe, né? No TikTok, né? Põe o seu nome, né? Coloca aí e vai revelar o sentimento, vai revelar o homem, vai revelar as lives dos profetas da madrugada, isso, os profetas da madrugada que estão brincando com a palavra de Deus, com revelações, com sentimentos de pessoas. Estão mexendo, né, nessa área, e é uma área que é perigosa, porque você vai falar uma coisa e você tem que ter uma certeza do que você vai falar para as pessoas, né? Como dizer assim, esse é de Deus, né? Ou aquele não é de Deus. Então, acredito que Deus possa esclarecer, sim, eu acredito, e muito, né? Como Deus já me orientou, e muito, né? Então, assim, a gente precisa ter esse discernimento e a gente precisa realmente passar isso, né, para a igreja, porque hoje a gente vê casais confusos também por causa de revelações, até casamentos que já foram desfeitos por causa de revelações contrárias, né, de alguém falar que aquele lá que era ou aquela que é, aquela coisa toda, e estão bagunçados. A vida está numa maldição e aonde precisa ter o quê? Um reconhecimento. Então, são pessoas que nos procuram de casos a casos, eu acredito. Deus, ele até permite vínculos serem quebrados. Deus permite. É aquela situação que o Jair até falou, a gente casa e casa para viver. Não é assim? A gente casa até que a morte separe. Mas tem escolhas, né, Jair, que Deus, ele também entra. Então é o que eu falo, há casos e casos, porque Deus conhece história de pessoas, né? Deus conhece vidas de pessoas. Então, às vezes, a gente olha e vai julgar até por um ato que alguém praticou, que alguém fez, mas quem está vivendo? É a pessoa, né? Quem está lá dentro? É a pessoa. E às vezes a gente compra briga, né, assim, no reino espiritual, ou até mesmo da pessoa, por ser amiga, por ser um amigo, né? A gente fica triste, chateado por situações que possa até ocorrer dentro de relacionamentos. Mas quem está vivendo? É a pessoa. E muitas vezes a pessoa está passando por um processo que ela não fala, ou ele não fala para ninguém. E ele até não quer nem falar para os amigos, nem para os irmãos de igreja, ou nem para os pais, né? Para que não haja essa indiferença, porque quando você declara algo e passa a ser revelado, os olhos do pai ou da mãe, seja para o filho, ou seja para a filha, para a nora, para o genro, passa a mudar. Os amigos vão mudar. A igreja vai mudar, porque não vai olhar com os mesmos olhos. Então, tudo isso tem uma coisa que a gente precisa ter o quê? Um cuidado muito grande. A igreja pode ser um porto seguro, como pode ser também uma destruição, né? Porque às vezes a pessoa vem conversar com você porque aquilo está incomodando ela, e aí você pode destruir, acabar com aquele momento, né? Julgar, porque o julgamento também nesse namoro, porque o jovem, eu acho que a igreja também ela ajuda nisso, né? Isso. Ela precisa acolher, precisa ser às vezes ele olha um pastor, bispo, um missionário. Eu achei muito corajoso o que você fez no Congresso dos Jovens. Sim. Foi muito corajoso, foi muito plausível aquilo, porque ela trouxe uma experiência, porque quando às vezes o jovem ele está ali, ó, ele olha aquele cargo. Isso. Então ele coloca aquilo como um Deus. Está emoldurado numa caixinha bonitinha, sem defeitos, dentro de um vidro. Ali, nossa, olha o que aconteceu. E é como nós estávamos conversando agora. Nós nos tornamos, nós aceitamos a Cristo, não é porque a gente é perfeito, é porque a gente reconheceu o perfeito. O perfeito. Então, assim, enquanto o Senhor não me chamar, eu ainda vou errar muito. Sim. Então, por que eu vou acusar, eu vou apontar? Eu preciso, sim, fazer esse jovem enxergar que o que ele fez não foi bom. Mas eu posso acolher esse jovem. Eu posso ensinar esse jovem, eu posso apoiar esse jovem. Olha, agora nós vamos aprender juntos. Até porque na nossa idade não é aconselhar.
não é querendo isso? te cortar já. Não, só para complementar o que você está falando, que é legal. Porque assim, eu tive essa experiência pessoalmente. Quem não me conhece, Jair, prazer. Enfim, eu estou na igreja desde que eu me conheço como gente, desde criança, enfim. Então, eu também fui vítima de uma situação saudável, que é legal, porque é o que vocês estão falando, a igreja se torna uma orientadora, né? Não uma dominadora do sentimento das pessoas, porque isso pode acontecer em algumas igrejas, enfim, de os pastores ou o religioso, o líder lá, dominar os seus membros a ponto de ele mesmo ou ela escolher quem vai casar com quem e tal, apontar, ó, você filha de pastor tem que casar com esse filho de pastor e assim por diante. Então, eu também já fui, felizmente, alegrado com vários conselhos bons, né, de pessoas mais velhas, porque esse é um dos conselhos de Paulo a Timóteo, para a igreja de Corinto, que as irmãs mais de idade possam aconselhar as mais jovens. E os irmãos de mais idade possam aconselhar também os garotos, os meninos. E assim por diante, tanto que Paulo diz a Timóteo, Timóteo, trata as meninas, as moças da sua igreja, como irmãs. Tratam as senhoras como mães e os homens mais velhos como pais. Então, havia esse ambiente de respeito, porque esse é o sentido da igreja. O respeito, o aconselhamento com respeito. E é bem verdade que há pais e mães, aí, enfim, quem servir, não consegue orientar os filhos, não abre o jogo da vida com os filhos. Porque a gente tinha isso no passado, ó, esse assunto aqui não pode falar, ó, sexo não pode falar. Isso aqui, ó, você não vai saber agora, não. Quer dizer, então, quanto mais informação se tem no tempo adequado, do jeito certo de falar, você entende? Porque a pessoa fica avisada, ó, não vá por esse caminho, não faça isso, não faça aquilo. Então, a igreja se torna uma intermediadora no sentido de conciliação entre o que o pai e a mãe, enfim, na construção daquele lar diz, e a igreja dá o seu ponto de vista, biblicamente falando, e também da própria experiência particular. E aí onde eu digo que eu fui vítima é porque já me revelaram que eu ia casar com uma moça que vinha de outro país, já falaram com alta, magra, não sei o que, grande, baixa, enfim, loira, enfim. Então, teria que... Já até me pegaram em minha mão e falaram, eis que façam aliança entre vocês e tchau. Quer dizer, então, para quem não é da igreja ou do cristianismo ou cristão, isso infelizmente acontece em vários meios, né? E a gente tem que ter essa percepção de que a escolha é da pessoa. Já aí pode acontecer de Deus revelar alguém ou te dar em sonho, pode acontecer em sonho. Por exemplo, eu para conhecer minha linda e maravilhosa esposa, então, o que acontece? Eu decidi, eu quero ter alguém para caminhar junto, estar comigo na igreja, eu decidi casar, porque eu me preparei um pouco financeiramente, estava trabalhando, etc, e a idade já estava chegando, eu preciso ser completado, eu preciso estar com alguém. E de tanta cabeçada que a gente dá na vida, eu falei, eu preciso disso. Eu quero alguém melhor que eu, alguém que possa me completar, vamos colocar melhor assim, né? E aí eu sonhei e orei em silêncio a Deus, dizendo assim, eu quero assim, desse perfil, né, que seja com esse perfil moral, psicológico, de conduta de vida, etc, e Deus me deu. E ela sabe contar muito melhor essa parte do testemunho, que também aconteceu com ela do mesmo jeito. Ela do outro lado, orou também em pensamentos, sem palavras, e Deus deu sonho, e usou pessoas dizendo que estava por aqueles dias chegando um grande presente desse tamanho, ela costuma repetir, que Deus abençoe. Então, parte da escolha de cada um, né? Porque a gente tem que escolher para mim. Verdade. Não é? A oração. Então, essa experiência eu levo comigo. Então, assim, dá para ser de outro jeito? Dá para ser de um monte de outro jeito, escolher quem você quer para você. Quem você deseja caminhar com você. Dá para você escolher gente em qualquer outro lugar. Mas o melhor é você ter uma vida com Deus, uma vida íntima, sabe, viver uma vida honesta, uma vida com Deus, uma vida moral, espiritual, etc. E eu sei que as outras coisas vão ser acrescentadas pelo Senhor.
Porque essa é a promessa de Deus para todo filho e filha dele, que as demais coisas são acrescentadas. Então, assim, é bem verdade que há pessoas que escolhem ficar sós. E Sim. a Bíblia também abre esse precedente, né? O professor Paulo, acho que na sua carta em 1 Coríntios capítulo 7, que a gente pode até ler posteriormente, fala sobre essas condições, né? Então fica uma dica, você quer saber pouco mais além do que estamos falando, mas principalmente sobre o que a Bíblia diz, abra aí em 1 Coríntios capítulo 7. Lá fala de todas as situações, desde o namoro até a idade avançada de um casamento, né? Como tratar um ao outro. Perfeito. E aí, a gente vai para a última, antes do próximo comercial, que é muito importante, que é a questão de a pressão para se casar cedo na igreja. Nossa. A gente sabe que por aí crente tem que casar, se bobear com 12 anos de idade, Sim. que já era. Sim. Então, como que a igreja consegue, de uma maneira clara, trazer a importância do casamento, mas não colocar uma pressão a ponto da pessoa casar com o primeiro maluco, com a primeira maluca que aparecer na sua frente, e justamente com tudo isso que vocês comentaram, né? Perceber o caráter, como é a educação, como é que trata a pai, como é que trata a mãe, quais são os objetivos da vida. Então, como que fazer um pacote completo de todas as informações e saber, agora está no momento certo para se casar? Nosso tempo, né, Jair? Nossos pais viveram esse tempo de casar rápido. Era um namoro de 1 ano, e se brincar de 8 meses, já... 3 já, meses, né? né? 3 meses, já se conheciam e já entravam no relacionamento. Por quê? Toda a visão era o quê? Não podia pecar. Não podia ter o quê? Relação sexual. Antes, né, do casamento. Então, muitos até casaram até por isso, porque desejavam fazer o sexo, né? E entravam já no relacionamento e chegava a esse... Hoje não, é o que a gente tem uma visão diferenciada sobre isso. Os nossos pais, né, passaram nesse tempo, eu acredito, viveram, né, com meu pai, né, os pais do Jair, enfim, passaram por esses processos. Nós ainda pegamos um tempo que ainda nós tínhamos que, assim, namorar, também tinha que casar logo, né? É a mesma coisa quando a gente... as pessoas começam a cobrar. Por quê? Quando a gente começa a namorar, as pessoas já deduz. Isso aí já não é nem revelação. Já deduz. Por favor, Jair. Já deduz. Que a gente já está no pecado. Então vem o quê? Com a revelação. Você tem que ter cuidado, você precisa vigiar, né? Porque você pode cair, ou se não vem com mutações, que teve sonho, aquela coisa toda. E o espírito na cabeceira da cama. Isso. Então vem toda essa pressão mesmo sobre nós, porque a gente fica com medo, né? E a gente sabe que realmente isso, né, pega mesmo, fogo pega. Então a gente tem essa visão hoje. Hoje eu aconselho os jovens, vai estudar, né? Não tem idade para se casar, porque tudo tem o tempo, tem a hora, né? Se puder os dois crescerem juntos, crescem juntos no conhecimento, no estudo, no espiritual, né? na caminhada com Cristo, na educação, no forjar do caráter, crescem todos os dois juntos. Então hoje a gente... os jovens de hoje não são cobrados. No nosso tempo ainda tinha essa cobrança, né? Então, na época eu namorei nova, 14 anos também, comecei a namorar. Aí já era aquela cobrança de revelações. Tinha que casar. Eu tive a queda também, né? Tive uma queda. E aí, graças a Deus, um tempo me levantou e a gente está aí. Glória a Deus. Então, tudo foi o quê? Uma experiência. Foi uma experiência. Então, se é cobrado, né, antes era cobrado de nós essa posição, muitos da nossa igreja casaram assim, né? Casaram rápido e alguns até hoje vivem ainda bem. Outros não, já se separaram, né? Por quê? A visão era essa. Começou a namorar com 1 ano, já tinha que estar cercado, amarrado, já selado, né? Então, e hoje não. Hoje a gente vê que os jovens estudam,
né? Os jovens já têm uma mente já avançada sobre isso, têm uma maturidade sobre isso. Querem entrar no relacionamento? Sim. Mas hoje é um pouco diferente sobre isso, né? Porque hoje eles querem crescer, eles pensam em estudar, pensam em ter, né, as suas coisinhas, né, ter sua casa, ter o seu apartamento, né, ter a sua formação. Aí já pensam, depois entra no relacionamento para chegar a esse casamento. Então hoje as coisas estão um pouco, já mudaram, né, nessa questão, essa visão. Então antigamente tinha muito isso. E as pessoas, e até mesmo, né, o Jair falou algo aí, que às vezes até o pai, né, escolhia para a moça com quem ia casar, né, ou a mãe, né, dava, né, não, você vai casar com fulano, né, às vezes porque também já era da igreja, mas é trabalhoso, já era trabalhosinho, também, muitas vezes não era nem convertido, tá aí. Então a gente, uma coisa que hoje, graças a Deus, a igreja ela é aberta sobre isso, essa visão, e a gente orienta. Né? Os jovens de hoje é isso, estudem, trabalhem, né? Se chegar um relacionamento, chama Deus para perto, posicionamento, diálogo, né? O que puder evitar, evite, porque eu falo de mim mesma, porque uma queda, ela gera consequências para nós. Eu vivi consequências na minha vida, né? Então, mas Deus, ele é tão misericordioso e tão maravilhoso, que ele nos dá essa permissão de viver, o levantar, o resgate, né, daquilo que nos foi roubado. Então, o tempo que nos foi roubado. Então, Deus, ele sabe de tudo e está no controle de tudo. Ele não tem culpa de nada, é a gente que é culpado. É a gente, nas nossas escolhas. Então, hoje a gente entende isso, né? O Jair falou uma coisa que às vezes as pessoas, pastor ou profeta, eles querem dominar até a vida das pessoas e entrar na casa das pessoas. Né? A gente tem um limite sobre isso. Então, eu só posso falar, orientar ou falar alguma coisa se alguém permitir. Que eu entre no mais profundo, aí eu posso aconselhar. Eu posso falar, mas eu não sou, né, o profeta da casa daquela pessoa e a pastora daquela casa. Não, lá já tem alguém, que é o cabeça. A gente só segue após fora com um aconselhamento, mas dentro da casa já existe alguém, já lá tem um sacerdote, lá tem uma coluna, lá tem uma intercessora, lá tem um profeta, também vê, também enxerga. Então as pessoas elas precisam ter esse entendimento, esse conhecimento e essa discernimento e sabedoria, né, para lidar com tudo isso. Eu acho que assim, quando a gente, aproveitando esse gancho que a bispa deu, quando a gente olha Isaac, Jacó, essa turma do Antigo Testamento, irmãos nossos, onde a família acompanhava, até mesmo a escolha, né, da pretendente, vá lá na nossa parentela, escolha alguém, mas leve um dote. Né? Esse dote poderia ser a proposta de terra, de ouro, de prata, para mostrar o compromisso desse jovem junto com a família do rapaz, a seriedade e a valorização para aquela moça. Porque há uma turma que acusa os cristãos de serem machistas ou pressionar a sociedade, ditadores de regra. Não, mas a gente aprendeu com a palavra do Senhor. Quando esse pai, essa família, junto com esse jovem, ia até essa pretendente, essa moça pretendente, e levava esses dotes, essa garantia, isso valia por um ano. Por um ano, 12 meses. Lá estava aquela família junto com o rapaz, garantindo para esse pai dessa moça ou essa mãe, de que essa moça seria bem cuidada. E do lado de cá do rapaz, não sei se os irmãos estão entendendo, sim, teria a garantia para que esse pai dessa moça não ficasse desamparada somente da filha. Porque a filha, naquele tempo, era a moça que cuidava junto com a mãe das coisas da casa, né? Cuidava, sim, às vezes, até dos negócios do pai, quando você percebe que Moisés vai ajudar uma moça, né, a sua esposa lá naquele poço, as moças faziam ocupações pesadas até. Você percebe esse cuidado da geração antiga em valorizar aquela moça, em valorizar a família daquela moça através do dote. Então, o compromisso desse noivado valia por um ano. Mas a gente sabe que tem gente abusada que quer ficar
deitando no sofá do sogro, abrindo a geladeira do sogro, 7 anos lá, cara. 5 anos. Sem posicionamento. Sem se posicionar, sem tomar decisão. E a família, eu acho que acaba percebendo isso, sabe? Sim. Acho que até a mãe cobra, a sogra, Sim. o sogro. E aí? Verdade. Se adianta. E às vezes a pessoa tá tão cega que não enxerga o que tá acontecendo na real, né? E eu, de fato, isso aí é testemunho de gente perto da gente, que namoraram 7 anos, ficou casado 1 ano, separou. Sim, verdade. Do contrário, também conheço gente que namorou 5, 3 meses, até de carta, namorando por carta. Quando se conheceram, que era de cidade distante, até de estado distante, quando se conheceram, casaram. Então, casado aí 50 anos. Então, Verdade. assim, o caráter, né? A gente tem que analisar. Esse tempo de namoro, volto a repetir, desde a escolha, a começar a namorar, a família, quando a família é presente, isso é muito bom, quando a família está presente, sabe? Quando se coloca os limites necessários e as permissões necessárias. Dá para se analisar esse relacionamento para que seja um relacionamento duradouro. E assim, tem 20 anos de casado, né? Nós namoramos durante 2 anos e que a gente buscava o Senhor e pedia a Deus, Senhor, dá direção, vai preparando o que a gente precisa. Né? Do outro lado, eu trabalhando, ralando para que a responsabilidade de eu tirar ela da casa Sim. do pai e da mãe dá uma condição razoavelmente, né, confortável. E assim, e aí depende do muito ou pouco dinheiro. É você ter essa responsabilidade. A gente precisa de meninos, e cada vez mais homens, né, maduros. Né? A recomendação bíblica lá em Gênesis é: deixará o homem pai e mãe e se unirá a uma só esposa. E serão ambos uma só carne. Então, até já explica esse texto, o próprio relacionamento, como a Bispo está apresentando, o sexual que seja, o sexo antes do casamento, porque agora se tornou uma só carne. Então, só após o casamento, para um monte de coisa, a gente só vai desfrutar desses benefícios após o casamento. A gente vai se descobrir, né, tarefas, acordar, dormir junto depois do casamento. Então, é tão importante escolher, é muito importante escolher. E um professor meu de teologia, muitos anos atrás, ele usava esse texto justamente para isso, né? Dizendo que a gente iria chegar a uma geração onde os homens não iam assumir o seu lugar de posicionamento. E ele brincava com esse texto dizendo, tá vendo? Deixará o homem pai e mãe se unirem a sua esposa. Por quê? Porque mesmo depois de casado, o homem ainda está ligado à mamãe. Ô, mamãe, tá vendo? Você não frita o bife com minha mãe. Compara, fica né? Faz comparação. Ele brincava desse jeito. Eu conheço uma pessoa que está casada. Eita, Jesus. E até hoje quem lava as roupas dele é a mãe. Mas a culpa é da mãe. A culpa é... Todo mundo é culpado. Ninguém inocente nessa história. Porque tem mãe também que ela vai para competição com a nora, né? Mas assim, eu tenho 2 meninos. Então, desde pequeno, eu já fico pensando assim, o que eu vou entregar para o mundo? Né? A segunda coisa que eu penso, se eu morrer, como que eles vão se virar? E a terceira coisa, o que eu estou entregando para cuidar, para ser o cabeça da casa da filha de alguém? Porque ele vai tirar a filha de alguém de casa. Então, essa responsabilidade, ela é minha. Essa responsabilidade é do pai. Eu preciso formar um homem. Então, assim, tem coisas que nem o Lucas, ele tá difícil de sair daquela fase criança. Ele tá nessa transição, vai fazer 12 anos. Tá um pouco difícil. Então, a nossa concentração maior tá o quê? Tá nele agora. Peraí, então, tudo vocês me cobram sim, porque você tá crescendo, você vai fazer 12 anos. Então, daqui a pouco, quando você buscar, você tá com 18. Por quê? Porque ele ainda tá meio menininho ainda. Então, já deveria ter saído dessa fase. Então, a gente está buscando ajuda sim, porque a gente precisa entender, sabe? O Rafa vai fazer 18, então a gente tem que cobrar o que eu estou entregando. Um menino de 18, ele vai, daqui a pouco, eu não respondo mais por ele. Então, como que ele vai decidir? Como que ele vai tomar as decisões dele? Daqui a alguns meses, eu preciso entregar um cidadão para esse mundo. Porque já não vai ter mais a minha responsabilidade. Ele vai poder assinar por ele, e aí?
Então, eu acho que essa responsabilidade, então, assim, tem que aprender a fazer arroz, sim. Tem que aprender a pensar e tomar decisão, sim. Sim. Então, eu tenho que aprender. E, acima de tudo, a gente tem uma responsabilidade maior. Porque a gente tem que entregar também para esse mundo um servo de Deus, um cristão. Então, a nossa responsabilidade, ela dobra. Então, além de eu entregar um cidadão, eu tenho que entregar um cristão, sabe? Um homem de Deus. Então, não é fácil, gente. Mas a pessoa também tem que querer. Então, tem hora que a gente tem que pegar pesado. Por isso que, nesse lado que eu ocupo hoje, eu acho que a culpa tá na mãe. Esse local de fala que nesse você tem. local, eu acho que cobrança, tá, né? eu acho que tá na mãe, tá no pai, porque você tem que formar. Não, peraí, você casou, deixa a sua esposa. Ah, mas ela não lava direito, ela manchou comprar outra. Vai aprender, lava você. Verdade. Lava você, por A que não? dificuldade hoje em dia é de criar adultos funcionais, né? Adultos, Exatamente. não seja homem, seja mulher, Seja. adultos funcionais. Se você me permite, eu quero só deixar um texto para corroborar o que a gente está falando, que diz assim, Efésios 5, 25, que já é um preparativo para o rapaz, os que está namorando, noivado e quando casa. 5, 25 diz, marido, ame a sua esposa assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Não é? É o homem que se coloca na frente. Estou pronto para morrer por ela. Né? Se tiver Deus o livre e guarde uma dificuldade, um problema em que ela esteja em perigo, seja esse perigo qual for, pode vir para trás, que eu vou na frente, não é? E a gente está indo, acho que, com uma geração que não sei se está desse jeito. Né? Tá usando a mulher como escudo. Então, assim, a Bíblia diz, olha Verdade. o grau que chega esse texto, né? Ame a sua esposa assim como Cristo deu a vida Deu por a essa vida. igreja, se entregou por ela, e não merecendo, né? Então, assim, por um povo, aí eu me recordo lá de Oséias, que o Senhor dá uma ordem para ele ir buscar uma mulher de prostituição para casar. Ela vai, abandona ele e volta para a prostituição, ele Sim. vai e busca ela de novo. Vai que não. Então, é esse resgate, é alguém que às vezes está numa situação caótica, não está entendendo aquela situação, mas está junto comigo. Não é, quer dizer prejudicamente que aquela mulher seja qualquer coisa, mas eles se amam, então tem que dar a vida, né? Tem que se colocar à disposição, tem que compartilhar para que sejam uma só carne. Isso. Eu digo para a Regi, assim, se meu corpo dói, ela tem que entender que o dela também vai doer. Se eu estou com uma dificuldade, ela tem que entender também que ela vai estar na mesma dificuldade. Se ela chora, eu vou estar sorrindo. Eu choro junto, mas um tem que ser, assim, eu quero dizer, forte na situação, mas comungando das mesmas dificuldades e buscando uma solução junto. Porque essa é a maravilha do casamento. Então, você que está namorando tem que ter essa compreensão. A gente diz assim, comer 1 quilo de sal juntos, né? Isso. Que é isso, é estar juntos, né? Amadurecer juntos, realizar juntos, crescer juntos. E aí eu sempre digo, né? Quem é que mexe melhor com o dinheiro? Depende. Quem é que lida melhor com as dificuldades? Depende. É a mulher, é a mulher. Não é? Então, É a mulher, gente. É a mulher. Bom, gente, olha, Administra bem. está bombando aqui de comentários, já chegaram até alguns, que a gente vai deixar para o próximo bloco. E agora a gente vai para o comercial dos nossos patrocinadores, que é a Perfect Clean. Então, se você precisa de sofá, de limpeza de sofá na sua casa, de sofá, de colchão, do seu carro, não importa qual. Vou voltar agora ao comercial. Então, qualquer dúvida que você tenha, entre em contato, porque são profissionais excelentes. Aqui, acho que todo mundo já usou alguns dos serviços deles. Sim. E a gente pode garantir que são profissionais muito bons e, além de tudo, abençoados. Então, você vai estar ajudando o servo do Senhor. Com certeza, o Senhor vai te ajudar também. Vai, solta o comercial. Você sabia que um sofá limpo e higienizado não só melhora o visual da sua sala, mas também a saúde da sua família? Na Perfect Clean, somos especialistas em transformar seu ambiente com nossos serviços de limpeza e higienização de sofás, colchões e tapetes. Imagine sentar no seu sofá favorito, sentindo a sensação de frescor e pureza, sabendo que cada fibra foi cuidada com carinho e atenção. Nossa equipe utiliza técnicas avançadas e produtos de alta qualidade para remover sujeiras, manchas e ácaros,
deixando seu sofá como novo. E não é só isso. Também oferecemos a lavagem completa de colchões, garantindo noites de sono tranquilas e livres de alergias. Com a impermeabilização, você protege seus estofados contra líquidos e manchas, prolongando a vida útil de seus móveis. E para completar, cuidamos dos seus tapetes, devolvendo a maciez e a cor original, sem danificar as fibras. Na Perfect Clean, nossa missão é proporcionar um ambiente limpo, saudável e confortável para você e sua família. Não perca tempo. Agende agora mesmo uma visita com a Perfect Clean e experimente a diferença. Ligue para 011 98814 3260. Perfect Clean, porque sua casa merece o melhor cuidado. Glória a Deus. A gente foi pro comercial, mas a gente tá aqui, ó, ralando nas perguntas. O que é legal é agora. É hora do intervalo, altos papos. Bom, a gente fez então esse primeiro bloco já muito sobre a estrutura de um relacionamento, o que um namoro precisa ter, o que você consegue chegar no namoro e já direcionando pro noivado, que é o próximo passo. E aí, a gente tá conversando tanto com o casal, Jair e Regiane, e com a bispa Adriana, que também já é casada. E aí, acho que agora a pergunta principal para dar o primeiro passo para o namoro, para o noivado, e logo em seguida um casamento. E aí, vou perguntar direcionado para ninguém, vocês se intercalem para poder responder. Quais conversas todo casal precisa ter antes de casar e o que muita gente evita? Finanças, filhos, ministério, família de origem. O que é esse assunto tão espinhoso que precisa de fato, olha, agora vamos sentar eu e você e eu, que a gente precisa conversar e a gente precisa alinhar, que muita gente acaba fugindo e vai discutir isso depois está dentro da mesma casa e a gente vê tantos e tantos e tantos casos de divórcio, de separação, de brigas infinitas que de repente se arrastam durante anos e anos e anos dentro de um relacionamento. Então, o que de fato precisa sentar um com o outro e falar, bom, eu quero isso, e não deu certo, e aí a gente mantém, a gente recalcula a rota, obrigado, cada um do seu lado. Como se portar diante de uma situação dessa? E agora é com vocês. Não dá para contar alguns, né? Pode Vocês falar. me permitem, Fica à entre eles vontade. filhos, né? Às vezes está no noivado, está quase no casamento, quer ter 5, sei lá, 8, 26. E ela decide que não quer. Sim. É um conflito. Outro conflito. Desculpa aí, recapitulando. Oi. Bom, ele está dizendo, às vezes as dificuldades se encontram justamente no combinado. Se o casal diz, não vamos ter filho, bom, mas e quando o rapaz quer ter filho? Sei lá, um time de futebol, 11, 10, um que seja, e a mulher diz, não quero. É um dos conflitos, né? A questão de profissões onde, por exemplo, o rapaz vai ficar 15 dias fora, porque tem profissões que são assim, né? Sim. 15 dias fora, 15 dias em casa, e aí entra em conflito por causa disso. O outro combinado, às vezes, é por conta dos hormônios, o rapaz lhe diz, quando casarmos, Sim. todo dia. Tudo bem. E ele vai descobrir que não é bem assim, Que não né? é bem assim. É. E aí entra naquela loucura, né, na discussão. É acordar, dormir junto. Ele sempre vê ela pronta para sair lá, vamos pro jantar, sempre bem arrumado e tal. E quando no outro dia? E outras questões simples e mais graves, né? Então, quando a gente está falando para um ambiente de irmãos cristãos e não,
há extremos na vida, que são perigosos. Se não conversar bem antes, se não dialogar bem antes, se não combinar certinho antes, pode dar problema no futuro. E a gente volta àquela velho assunto que a gente estava falando, dos pais acompanharem a família, sim, etc., e a igreja também, né, ser uma conselheira nisso. Né? Então, tem a questão dos filhos, tem a questão, obviamente, da própria vida sexual do casal, a profissão, às vezes a questão de morar aonde, tem essa questão da família que o Matheus levantou, que infelizmente há pessoas que dizem, você não vai namorar com negro, você não vai namorar com uma negra. De que país que é essa família? Verdade. Tem outras questões que são muito mais graves. Né? Eu entendo que tem que conversar sobre tudo, tá ligado? Eu entendo que tem que conversar sobre tudo. Eu acho que a partir do momento que você compartilha os seus sonhos, isso já é uma dinâmica para o casamento, já é uma preparação. Então, assim, sobre finanças, no namoro, você já consegue identificar quem que gasta mais. Então, peraí, no casamento, eu que vou organizar o negócio aqui. E aí estabelecer essa confiança. Então, a partir do momento que você divide sonhos, você já está dividindo o planejamento. Quando casar, nós combinamos, eu lembro que um pouco antes da gente casar, nós fizemos uma lista do que a gente queria fazer. Tanto que a gente demorou 2 anos para ter filho. Então, a gente teve algumas conquistas, a gente correu atrás de algumas coisas. Teve coisas que nós vimos que não dava para fazer antes, como a faculdade dele. Como nós casamos já numa idade um pouquinho já avançada e tivemos filhos, a gente decidiu, vai fazer a faculdade agora, vamos ter filho. Então, eu terminei a minha, aí nós tivemos o Rafael para depois ele fazer a dele. Então, assim, é um planejamento que já estava na nossa lista, mas nós adiamos. Então, eu sabia que naquela lista da nossa finança ainda tinha mais uma faculdade para vir. E a gente faz isso até hoje. Então, ele terminou a dele, eu começo outra, ele faz uma coisa, eu faço outra. É esse planejamento que veio desde lá do namoro. Por quê? Porque tudo foi conversado. Nós conversamos, eu queria ter 4 filhos. Eu sempre falei assim, eu queria ter um menino, mas se vir um menino, vai ser só um. Não, então vamos ficar no segundo? Foi conversado, vamos ficar com 2. Então acho que é isso, e esse é o gostoso do namoro, quando você sonha, quando você planeja, sabe? Hoje, que nem um casal cristão, ele não vai viajar agora, calma, né? Só com a família. Mas começa a planejar as viagens que vocês vão fazer os 2 juntos depois de casar. Planeja o dinheiro. Vamos comprar um apartamento antes de casar? Já planeja isso. Já começa a sonhar com isso. Então, acho que esse é o gostoso do namoro. E vale a pena, tem que conversar sobre tudo. Tudo mesmo. Até sobre o sexo tem que conversar. Porque, às vezes, você está casando com uma pessoa que... Como que é? Aquele problema que a pessoa tem que ela... Vício, ele é viciado no sexo. Então, assim, até nisso você tem que conversar. Porque se precisar de um tratamento, vai tratar antes. Não é isso? Porque aí já trata os 2. Será? E também aí já é um ponto, também um gatilho para a menina. Será que é isso que eu quero? Será que eu vou suportar? Então, tudo isso tem que conversar. Tudo sobre os problemas. A família eu acho que vem junto. Mas tudo tem um limite. Então, cada um coloca limite na sua. Eu coloco o limite na minha, ele coloca o limite na dele, mas tudo isso também é visto lá atrás. Tudo isso foi aceitável lá atrás. Então, quando a gente fala isso, que a gente quer construir a vida com alguém, é justamente isso. É esse planejamento, essa conversa que você tem sobre tudo. E aí, aquilo, caramba, aquilo eu consigo. Eu consigo, que nem os defeitos, ninguém vê perfeito. Ele é perfeito aos meus olhos, mas a perfeição que eu vejo tem os defeitos. Mas só que esses defeitos são suportáveis. É conversar. Muita coisa já mudou aos meus olhos, mudou para aquilo que eu queria ver, mudou. Mas eu também precisei mudar algumas coisas, eu precisei ceder em algumas coisas. Exatamente. Sim. E acho que o relacionamento é isso. Não é assim, nossa, do jeito que ela fala, parece que é um mar de rosas. Não, não é. Mas quem precisa fazer esse mar de rosas sou eu. E para mim tá tudo bom, tá tudo certo.
porque a nossa vida aqui não é nem para mostrar o casal ideal, né? Não é essa. A ideia é que a gente apresente experiências que a gente tem junto à luz da palavra do Senhor, junto com as dicas que a gente dá, para que a gente possa viver uma vida melhor. Que é uma vida até que a morte separe. Não tem casamento perfeito, né? Entendeu? A gente vai aprendendo. Há imperfeições. Mas tem que ter o diálogo, né? Tem que Isso ter mesmo. aquilo que me machuca, eu tenho que falar, eu não tenho que guardar, eu tenho que pôr pra fora. A gente Sabe? acha que o que machuca, o que agrada ou desagrada, a pessoa vai ler a mente, né? E não é assim não que é assim, funciona. não. Tem que ser falado. Tem que ser falado. Porque às vezes, principalmente a gente, eu sou mais estressada em relação, mas às vezes a pessoa ela quer gritar, ela quer que você entenda ela na força, e não é na força. Eu acho que, principalmente a mulher, ela tem o controle, sim. Se a mulher, ela dando um jeitinho, ela tem. Não tem aquela que não tem. O jeitinho feminino Verdade. tem. E aí você consegue conversar, você consegue, sabe, fazer até que ele te escute mesmo, preste atenção em você. Isso mesmo. Mas às vezes não é na hora do sangue quente. Não custa nada ficar quieto. Eu lembro, quando a gente estava para casar, o meu pai, ele falou uma coisa assim, olha, ele ficou com a minha mãe até quase 50 anos, eles iam completar 50 anos. E ele disse assim, ó, eu vou falar uma coisa para vocês dois. Não é vergonha se calar, não é vergonha pedir desculpa. Todo mundo tem o seu dia de estresse. Então, o dia que ele estiver nervoso, você fica quieta, e o dia que ela estiver nervosa, você fica quieta. E a gente faz isso. Tem dia que você não está bem. Me dá 5 minutos aqui. Eu preciso. Eu Respeitar o respeito. espaço, o momento. Exatamente. Porque mesmo sendo uma só carne, mas todo mundo precisa do seu momento. Precisa do seu espaço. Estar na mesma casa, no mesmo quarto, mas precisa respirar. Tem hora que você vai precisar. Não é? Ainda mais a gente que trabalha na correria, precisa. Isso é conversado lá atrás. Não sei se esse ditado ela é a minha metade, porque assim, eu não gosto muito, porque assim, eu sou uma pessoa inteira, ela é uma pessoa inteira, e juntos somamos forças. Né? Eu não sou metade homem, nem ela é metade mulher, né? Nós somos inteiros com os nossos valores, com a nossa espiritualidade, com a Bíblia, com a minha experiência, com a minha vivência, e ela também. E quando somamos, e quando estamos juntos, e isso, o casamento é essa maravilha por causa disso, se torna uma só carne. Então, a força se dobra, né? Eu queria até evocar o texto de Eclesiastes, e aí, para deixar aqui, diz assim, ó, versículo 4, também descobri porque as pessoas se esforçam tanto para ter sucesso no seu trabalho. É porque elas querem ser mais do que as outras, mas tudo é ilusão, é tudo como correr atrás do vento. Dizem que só mesmo um louco chegaria a um ponto de cruzar os braços e passar fome até morrer, os 6. Pode ser, mas é melhor ter pouco numa das mãos, com paz de espírito, do que estar sempre com as 2 mãos cheias de trabalho tentando pegar o vento. 7. Descobri que na vida existe mais uma coisa que não vale a pena, é o homem viver sozinho, sem amigos, sem filhos, sem irmãos, sempre trabalhando e nunca satisfeito com a riqueza que tem. Para que ele trabalha tanto, deixando de aproveitar as coisas boas da vida? Isso também é ilusão e uma triste maneira de viver. É melhor haver 2 do que 1, porque 2 pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Eu sei que aqui esse texto fala da demanda da vida, mas se a gente aplica isso para uma vida a 2 de um casal, cara, faz todo sentido, porque, né, é muito mais forte. Onde eu tenho fraqueza, déficit, ela pode superar isso, e a gente vai ajudando o outro, né? Quando a gente diz que é o homem ou a mulher que vai na frente, um pastor brinca que a mulher está ao lado, né? Juntos, né? Juntos, caminhando juntos, né? O namoro, ele é um conhecimento. Né? Você vai para o conhecimento, o namoro, se tem um diálogo para ter o conhecimento. Então, de um noivado vai para uma pré-aprovação. Né? Então, quer dizer, quando você chega a um noivado, você está já aprovando. Né? Os 2 lados já estão se declarando, né, que já estão se aprovando. Quando vai ao casamento, agora a gente vai encarar e vai ser tudo aprovado. Então, é uma situação difícil, como a gente até falou, porque não tem casamentos
perfeito, até mesmo dentro da igreja. Então as pessoas acham que porque a gente está dentro da igreja, o casamento, nossa, né? Não é. Tem momentos, né, que a gente, que a Regiane falou, há uma, né, os casais também brigam, discutem, também tem aqueles fervor, tem aqueles momentos, mas como a gente está em Deus, se tem o quê? O discernimento, e tem a palavra, a gente tem, né, suportar, né? Então a gente vai vivendo, né, vai superando, vai suportando, mas também chamando para a realidade, chamando para a verdade, chamando através de um diálogo. Então, é assim, é dessa forma. Né? Houve isso, aconteceu isso, então não tem casamento perfeito. Né? Nós somos imperfeitos. Né? Em tudo a gente é imperfeito. Né? Fora da igreja, dentro da igreja, na posição que estamos, né? No nosso trabalho, por onde a gente passar, a gente não é perfeito, nós somos imperfeitos e vamos errar. Sempre. Então, dentro de um relacionamento, de um casamento, né? Se existe isso, o suportar, se existe o quê? O diálogo, a compreensão, o perdão, tudo dentro de um relacionamento. Então, você tem que ter essa atitude, o momento de um respeito, de parar. Né, que a Regiane falou, tem um momento que o homem não quer conversar, deixa ele lá, né, quieto, nem insiste, nem amém. Então, há momentos você vai até falar, vai te dar uma resposta, você fala, opa, né, isso. Ou às vezes o homem vai falar com a mulher, que ela também vai dar uma resposta, que ele também tem que se pôr no lugar, e ela também. Então, suportar, é sobre a palavra mesmo de Deus, porque quem ama, né, ele suporta, né? Então ele compreende, ele chega ao entendimento e ele sabe que dentro desse relacionamento, de um casamento, se tem que respeito, tem que ser amigos, tem que ser amigos. Então hoje a gente conversa com bastante casais e a gente vê que tem muita dificuldade sobre isso, tanto na parte financeira, tudo separado, né? O que é dele, o que é meu é meu. Bom, se casou, né, o financeiro está junto, está tudo caminhando junto, né? Então, não, você compra aí no seu cartão, né, e você paga e eu cobro no cartão e eu pago. Não, a gente caminha junto, as dívidas caminham tudo junto. Então, e hoje a gente percebe dentro de relacionamentos essa separação, né? Quer dizer, casou, mas existe um bloqueio, existe uma divisão. Então, o que é meu, o que é seu. Né? Tanto de carro, tanto seja casa, seja... Existe isso até em casamentos dentro da igreja. Né? Pessoas que agem dessa forma. Então, você casou, é tudo junto. Né? Tudo caminha junto. A briga é junto, a luta é junto. Né? A enfermidade é junto. Até o Kaique falou, quando às vezes a mulher ela cai enferma, o homem nem sequer, né? Quer pegar lá um copo de água, a mulher ela tem que levantar da cama e ela tem que ir lá, ela vai lá, busca o remédio, porque nem o homem se liga nisso. E às vezes o homem está lá enfermo e a mulher está lá. Mas a mulher vai lá, tem que pegar o remédio, a mulher vai lá pegar água. Então a mulher tem, e é difícil. Então tem muitos relacionamentos que estão desgastados, né? São já esgotados em relacionamentos que já chegou até um limite. Então as pessoas elas vão vivendo dia a dia, né, como o vento vai levando, a situação está levando. Então as pessoas até mesmo elas vão se bloqueando, porque às vezes elas acham que nem falar mais adianta, nem ter diálogo mais, né, adianta. Então aonde vai o quê? Entrando outras oportunidades, né? Então e é um perigo muito grande. Então a gente precisa falar sobre isso, orientar mesmo a igreja, vocês que estão nos assistindo, né? Não existe casamento perfeito. Existem casamentos que sabem ter um discernimento, um momento, um respeito, a oportunidade de ser falado,
na hora certa, né, com uma sabedoria, porque as pessoas jogam muito para a mulher, né? Aquela mulher sábia edifica a casa, mas o homem também tem que ser sábio para edificar a sua casa, porque muitas vezes até dentro de um lar a mulher ela está suportando, ela está, né, vivendo de aparência, até mesmo que eu já disse lá um pouquinho antes, porque para a família não saber, para a igreja não saber, para ninguém saber. Até uma pastora pregou sobre isso, foi bem falado, amei o que ela falou, e até trouxe uma polêmica, né? Bem, alguns pastores, mas eu amei o que ela disse, que é a real, é o que acontece mesmo dentro da igreja, não é só dentro da igreja. Em todo lugar, em todas as religiões, se tem algumas coisas. Então, se existem algumas máscaras, né, que elas precisam realmente ser tiradas, né, que as pessoas estão vivendo o quê? De aparência. Então, a gente está falando de algo que dia a dia, a Regiane, o Jair, eles vão lutando, vão suportando, vão se entendendo. E o casamento é isso, né? A gente vai lutando. Então, a gente não sabe o dia de amanhã. Então, o casamento nosso pode até estar seguindo, está indo adiante. A gente não pode falar mal daquele que não foi, porque quem está vivendo lá? Então, aquele que chegou, viveu uma traição. Porque eu estava falando sobre isso com uma pessoa esses dias. Eu falei, olha, a religião, ela leva as pessoas a julgar o ato do outro. Porque a Bíblia diz sobre isso. De fato, é a verdade. Mas não cabe a mim e nem a ninguém julgar e já lançar a pedra sobre uma pessoa diante daquele fato. Porque às vezes o que ela fez foi coisa que ela já suportou lá atrás, foi aguentando, e que também uma coisa não justifica outra, mas que chegou a um limite. E que, de fato, se você não quer viver mais, não tem o sentimento, e se você também não tem o querer de uma reconciliação, de viver, de prosseguir com esse casamento, você tem que orar a Deus. E ter o quê? Um posicionamento. Porque há situações que eu falei, há casos e casos. Deus, ele entra para quebrar vínculos, ele permite alianças até ser quebrada. Nos permite. Porque até para que algo pior não venha a suceder dentro de um relacionamento. Então, como pessoas vêm, pede conselhos para a gente, né? Está orando lá, está vivendo há anos, o marido está batendo, né? O Jair falou nisso, as pessoas agridem com a palavra, com as atitudes, né? Então, vai diminuindo a pessoa, vai mexendo no emocional da pessoa, no psicológico dessa pessoa, né? Fazendo aquela pessoa sentir um nada, né? Não serve para nada. Então, tudo isso a gente vê e ouve, né? Casamentos, pessoas, quando nos procuram, falam conosco. Então, eu sempre falo isso. Então, você não julga porque alguém errou, ou porque alguém traiu, ou porque alguém saiu fora, porque alguém, né? Porque o tempo, ele traz a resposta. O tempo traz a resposta de tudo. Então, quem está morando lá dentro é o casal. Quem está lá no quarto da intimidade é o casal. Então, tudo isso a gente precisa estar, né, falando com a igreja sobre isso, porque hoje a gente sabe que existe na igreja casamentos de aparência. As pessoas estão vivendo de aparência. Então, por aqui, ó, está suportando, né, porque ele acha que ele tem que viver mesmo, até que a morte separe. Mas só que a morte pode chegar para ele ou para ela. Porque a gente sempre vai ter quem está de fora, né? Isso. A gente sempre vai ter o lado A, o lado B e a verdade. Toda história vai ter os três lados, né? Lados. É, isso mesmo. Então a gente não pode estar julgando. Então quando eu ouço, eu falo também. A gente não está aqui para julgar, né? Estamos aqui para ouvir. Estou aqui para te entender, para te compreender e aconselhar. Mas tem pessoas, casal, que a gente já sabe, que já está com a decisão formada. Então, às vezes, até o que a gente vai falar já não vai adiantar. Porque ele já vem com uma opinião, ele já vem com uma decisão. Eu vou ouvir o pastor falar, vou ouvir a pastora falar, mas a minha decisão já é essa. Já chegou no limite. Está cansado, não quer dar mais chance, não quer dar mais oportunidade. Por quê? Dentro de um relacionamento, a
pessoa sempre fala assim, eu vou mudar. Passa uma semana, fica bonzinho. Ela fica assim. Aí passa outra semana, começa de novo. O ataque, começa a palavras duras, né? Então começa as ações erradas, e aí vai. Então vai sustentando, chega ao limite. E até mesmo dentro da igreja, as pessoas chegam a esse posicionamento, né? Que é onde as pessoas criticam, falam, né? Porque as pessoas estão se divorciando. Então, assim, há casos e casos que Deus permite chegar a um divórcio, permite viver, porque senão a coisa pode chegar a uma morte. E às vezes, como o rei já falou, a morte já está lá na alma, já está no espírito, já está, porque a pessoa já deixou de viver a vida dele, para poder sustentar. Por quê? Porque as pessoas não podem saber, né, que ele não vive bem, que ela não vive bem, que eles estão de aparência, né? Então a igreja precisa ver que está tudo bem, então a família precisa ver que está tudo bem. Então às vezes tem casal que até para os pais ele não conta, até para o pai não mudar, a mãe não mudar com o genro ou com a nora, né? Então ele age até com uma sabedoria diante dessa situação, para que não haja coisa pior. Então a gente precisa estar realmente orientando a igreja, orando, né, ensinando, trazendo também essa visão de discernimento. Olha, vocês topam fazer uma parte 2? Porque tem muito assunto pra gente conversar ainda. O pessoal tá interagindo. Olha, um dos comentários que eu tô dando risada sozinha. Uma só carne e uma só carteira. Eita, Tá aqui, ó. é de Deus. É de Deus. Muito bom, muito bom. Então, agora, a famosa hora mais desejada desse podcast. Senhor, muito obrigado! ABV Salgados. Olha que chegou o maná diretamente do céu. Olha aí, olha. Ô, Jesus. Pode aparecer, Kaiquinho. Ó, Kaique, só fica aí nos Dá um tchau, bastidores. Kaique, aí. Pro pessoal te conhecer que dá não te tchauzinho, conhece. Kaique. Olha, gente. Que Então, top. pessoal, ó. ABV salgados pré-fritos. Então, de repente, se você quer comer alguma coisa, não tem nada pronto em casa, você pode fritar na fritadeira, você pode fritar óleo. Cara, é muito bom e ele continua fresquinho. Muito bom. Então, se você quiser pedir pelo iFood, também tem pelo iFood. Amanhã é dia dos namorados, aí você fala assim, mas eu tô tão liso, tô tão duro. Dá uma vergonha na sua cara, compra uma Coca-Cola 2 litros, pega um pacotinho de salgado e faz um jantar especial pra sua namorada, ou você faz um jantar especial pro seu namorado, precisa ter luxo. Não vou falar não. É o jantar fora, né? Sai da sala e coloca lá no quintal. No quintal, exatamente. Bianca, ó, seu jantar tá pronto pro dia dos namorados. Acabei de saber aqui, ó, o ponto falando no meu ouvido. Mas, gente, a gente vai fazer uma parte 2, porque realmente tá tendo muita interação, muitas perguntas, e a gente não chegou ainda no ponto principal, que é o casamento, os dois na mesma casa, na mesma cama, no mesmo quarto, enfim. Então, pra gente já estar finalizando esse podcast, tá muito bom, eu tô aqui assim, ó, só... Quer fazer na próxima quinta? Com os olhinhos abertos. Já ir pra... Mas eu vou fazer uma pergunta para cada um de vocês, pra gente poder finalizar esse podcast. Jair, um conselho que você daria pro seu eu solteiro? Reporte. Solteiro, a Bíblia aconselha a gente viver uma vida com sabedoria. Eu quero evocar 2 textos, né? Um deles se repete em Eclesiastes e Provérbios. Jovens, façam tudo que tiver à mente, sabendo que, vírgula, dará conta de tudo que você fizer. Tudo. O que fala, o que pensa, onde entra, onde vai, com quem se relaciona. Faça tudo que tiver à mente, mas vai dar conta. Então, a sabedoria, ela está como um colar no pescoço de alguém. E eu invoco esse texto porque, dentro da cultura judaico-cristã, o que é o conhecimento? É você ler, adquirir muito conhecimento, procurar saber das coisas. O que é a sabedoria? É a prática daquilo que você conhece. Então, é por isso que o texto do Novo Testamento, Jesus diz sobre si, dizendo, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, do jovem, na sua relação
com o mundo, com a sua vida, é isso. Ter sabedoria e conhecimento e ter responsabilidade no que faz, no que pensa, na sua vida como um todo. Agora, diante de alguém que quer ter uma vida e um dia casar, e procura essa vida para namorar, tenha responsabilidade também, sabendo que a pessoa com quem você está se relacionando também é alguém especial para Deus, também é alguém responsável, também é alguém que precisa dessa responsabilidade. Então, no geral, eu acho que o jovem não pode viver uma vida desvairada, fazendo tudo que tiver à mente, sabe? Vivendo uma vida louca, porque tudo isso vai ser cobrado, tá? Então, viva uma vida com Deus, de como agradar o Senhor. Tem um conselho bíblico, né? Que aí o próprio Coríntios 7, que diz que os casados cuidem das coisas de casado e os solteiros das coisas do Senhor e como agradá-lo. Regi, e você, olhando para a Regi lá do passado, solteira, o que você falaria para ela hoje em dia? Eu diria para ela, estuda mais. Aí eu digo hoje para os jovens de hoje, estudem, conquistem, vai atrás das suas coisas, dos seus sonhos, viajem, sabe? Faça intercâmbio, estude outras línguas. As igrejas estão crescendo. Olha essa nossa igreja, quantas pessoas aqui falam inglês? Se a nossa igreja for para fora, a gente vai precisar do básico, o inglês, o espanhol. Então, assim, da nossa idade são poucos, nós vamos depender dos jovens. Né? Então é isso, trabalhem, vão atrás dos seus sonhos. E eu diria isso para a Regiane. Quando eu vi essa pergunta, eu falei, nossa, Jair, é o que eu falo para os meninos, eu teria estudado mais, eu teria viajado mais, sabe? Eu teria aproveitado um pouco mais e não teria feito coisas que eu fiz, assim, não teria. Se pudesse voltar atrás, seria diferente. Bispa, e você, o que falaria para Driquiandas do passado? É a fala da Rita, a gente poderia ter vivido mais, diferente, até as formas que a gente aprendeu, que a gente foi vivendo, da forma que a gente também ouvia, com orientação, conhecimento. Mas as oportunidades, quando se vem, não se deixe de viver. Ou porque alguém vai pensar, o que alguém vai falar, ou até mesmo porque alguém da família possa julgar sobre isso, vai vivendo a oportunidade. Mas sempre tendo Deus à frente de tudo. Deus na frente, Deus na orientação, Deus na estratégia, Deus na direção, sempre buscando resposta de Deus em tudo, que você for viver nessas oportunidades. Porque às vezes até planos nossos, Deus ele entra e a gente não vai viver o nosso plano. A gente vai viver o plano de Deus, dentro de um propósito. Porque a gente pode fazer ter sonhos e podemos planejar, mas dentro deles, muitas vezes, alguns, Deus não vai dar nem a permissão a nós de vivermos esse plano, porque ele tem um propósito, dentro de tudo. Então, eu aconselho os jovens a estar buscando a presença de Deus. É como a Regiane falou, Jair, estamos aqui na mesma linguagem, no mesmo propósito, do falar, do conhecimento, dessa orientação. Então, seguem a vida, estudando mesmo, trabalhando, mas buscando a presença de Deus, crescendo na graça, no conhecimento, no amor em Deus, trazendo o amor de Deus para a sua vida, para tudo, para a sua casa, para a sua família, para aquilo que Deus já tem como futuro para a vida de cada um. Perfeito. Você que está aí, se tiver mais perguntas, mandem. Vamos fazer um parte 2 desse relacionamento. Tá muito bom mesmo. Então, desde já, muito obrigado pela sua audiência, por estar conosco. É muito bom ter essa interação. Muitas coisas que a gente traz para o podcast que são tabus dentro da igreja, mas a gente não pode ter tabus dentro da igreja.
precisamos falar sobre tudo, a todo momento, porque, de fato, se a igreja não for um lugar de fonte de águas vivas, de informação, de direcionamento, Sim. as pessoas, a gente estava comentando até isso pouco antes de aprender, de começar, as pessoas vão aprender lá fora, e normalmente aprendem do jeito totalmente errado e que gera, assim, consequências Fortes, absurdas e várias histórias que nós todos aqui já ouvimos dentro da igreja, perdas, enfim, consequências que são pro resto da vida, tanto boas quanto ruins. Então, o nosso objetivo com esse podcast, igreja, é que nós possamos falar de tudo com base na palavra do Senhor, com base nos testemunhos, com base nas vivências das pessoas, com responsabilidade, exatamente, para aquilo que foi bom, você possa aplicar na sua vida e possa melhorar, que é bom, sempre pode melhorar, e aquilo que é ruim, que deu alguma história problemática, alguma consequência, algum trauma, que você possa não repetir na sua casa, na sua vida, enfim, em todas as circunstâncias. Então, pastor Jair, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. Missionária Regiane, Bispa Adriana, e a gente está aguardando, recebendo várias coisas aqui, que vai ficar para o relacionamento parte 2. Agora é casamento. Questões polêmicas, né? Divórcio, casamento pós-divórcio, a viúva, como é que fica, né? Questão de... tem vários outros assuntos, né? Que estão relacionados a essa vida íntima. São muitas camadas, e de fato a gente precisa destrinchar todas elas, porque é informação, a gente precisa trazer informação, a gente precisa trazer à luz da palavra sobre essas coisas que durante muitos e muitos e muitos anos, depois a gente fala sobre isso, né? São tabus. Igual a mãe, quando a gente ia, quando a criança no shopping, depois a gente compra. Era mais ou menos, depois a gente fala, e nunca falava. Esquece, né? E depois esquece. Então, muito obrigado, Bispo Adriano, muito obrigado, missionária Regiane, pastor Jair, e que o Senhor possa te abençoar e que você possa ter um resto de semana abençoada. Deus abençoe. Bispo Adriano. E o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê a paz. Amém. 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 E o grande amor de Deus conosco esteja e permaneça. Bendito seja em sua casa, desde agora e para todos sempre. Todos digam. Amém.